Senhoras e senhores, vereadores, Érica da Liga do Bem, Marcelo Sleiman, vereador Palinha, presidente dessa casa, presentes nesse momento aqui presencialmente, internautas e telespectadores da TV Câmara, bom dia. Declaro aberto a presente audiência e agradeço a presença dos gestores da Secretaria de Saúde aqui conosco, doutor André Spadaro e a doutora Valéria. Agradeço também a presença do senhor Herman e do senhor Rafael Romagnoli. Minha saudação de maneira especial são aqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Agradeço os vereadores que já registraram as presenças no painel e também aos vereadores que estão online acompanhando e fazendo sugestões e tirando dúvidas durante essa audiência pública. Eu sou a vereadora Alessandra Lucchesi e represento nesse momento a Comissão Permanente da Área da Saúde. Bom dia, vereador Silvio, muito obrigada pela presença. Os responsáveis pela área da saúde no município aqui comparecem para uma apresentação a respeito da gestão do terceiro quadrimestre de 2021, conforme determina a Lei Complementar Federal número 141 de 2012. A audiência terá duração máxima de 90 minutos, portanto, iremos até às 11 horas da manhã. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claro Net, no site e Facebook da Câmara Municipal. No momento do debate, também será assegurada a interação da sociedade de maneira remota, com envio de perguntas por meio de mensagem ao WhatsApp. Anotem aí, nosso DDD é 14 99 610 1981. Vou repetir, 99 610 1981. Esse é o nosso contato pelo WhatsApp para as dúvidas e perguntas. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco do conteúdo trazido pelos representantes da saúde. Passo a palavra nesse momento ao secretário de Saúde, doutor André Gasparini Spadaro, para as suas considerações iniciais. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a vereadora Alessandra Lucchesi pela acolhida, cumprimentar aqui todos os vereadores presentes, vereadora Érica, Marcelo Sleiman, Palinha, que é a presença do Lelo Pagani também, o Silvio e vereadores também que estão acompanhando online, enfim, a todos que vão assistir essa apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021, que vai ser apresentada pela secretária adjunta Valéria Ferreira Manduca. E no final, eu também farei uma apresentação para demonstrar como que os investimentos desses recursos, em especial do Covid, se traduziram do ponto de vista de resultados no enfrentamento da pandemia aqui em Botucatu. Então, eu passo a palavra à vereadora ou direto para a Valéria, para que faça, então, a apresentação da prestação de conta do terceiro quadrimestre, em seguida, especificamente do Covid, e, ao final, uma apresentação dos resultados do enfrentamento da pandemia aqui em Botucatu. Bom dia, Valéria. Por favor, o microfone é todo seu. E toda a tela, se você tiver alguma necessidade de apoio, por favor, solicite. Está bem? Bom dia. Bom dia, vereadora Luz. Obrigado pela presença aqui. Bom dia a todos os vereadores e a todos que estão assistindo. Então, vamos fazer a apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde. Então, primeiro de tudo, vamos falar das receitas de impostos e transferências constitucionais legais. Receitas e transferências municipais. Nós vamos falar o total geral referente ao ano de 2021. Foi o total de R$ 100.765.972,69. Receitas e transferências estaduais, R$ 159.593.014,35. E recursos de receitas e transferências da União, recurso federal,
88.242.151,79, perfazendo o total geral de 348.601.138,83. Então, dessas receitas, nós temos a composição das receitas de impostos e transferências constitucionais legais. Das receitas municipais, do total de R$ 100.765.972,69, temos o imposto IPTU, R$ 35.054.050,67. Imposto de renda na fonte, R$ 9.995.525,48. ITBI, R$ 19.648.608,81. ISS, R$ 36.687.787,73. Das receitas do Estado de São Paulo, né? Então, são um total de R$ 150.593.014,35. A cota parte do ICMS, R$ 128.169.086,19. Cota parte IPVA, R$ 30.475.714,29. E cota parte IPI, R$ 948.213,87. Dos recursos que vêm da União, né, recurso federal, R$ 88.242.151,79. Cota parte FPM, R$ 84.404.778,69. Cota parte ITR, R$ 4.237.373,10, perfazendo o total de R$ 348.601.138,83. Esse é um gráfico, né, dos impostos que nós recebemos. Desses impostos municipais, do total de R$ 348.601.138,83, o montante mínimo de 15% deverá ser aplicado na saúde. As receitas destinadas à saúde. Então, de recurso federal, vindo do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, total de R$ 21.947.577,51. Na atenção básica, R$ 10.748.257,27. Na assistência farmacêutica, R$ 857.007,48. Na média e alta complexidade, R$ 6.857.875,04. Na vigilância em saúde, R$ 1.556.451,44. Com a Covid-19, R$ 1.927.986,28. Reforma do Hospital do Bairro, R$ 140 mil. Do recurso estadual, o total de R$ 1.239.285,46. Então, temos o programa Insumos de Diabetes, R$ 73.248,52. Programa Dose Certa, R$ 272.484,44. O piso da atenção básica, R$ 592.520. E ações do câncer de mama, R$ 2.902,50. Do Covid-19, R$ 148.130. E uma emenda de custeio de medicamentos no valor de R$ 150 mil. Aplicações e superávit de recursos, R$ 131.946,87, perfazendo, então, o total de R$ 23.401.999,91.
R$ 458.809,84. Vamos agora para os detalhamentos das despesas pagas. Despesas com folha de pagamento e encargos sociais. Total de R$ 15.422.986,25. Material de consumo, R$ 8.724.935,73. Material de distribuição gratuita, R$ 8.140.321,16. Serviços terceiro pessoa física, R$ 247.167,15. Serviços terceiro pessoa jurídica, R$ 15.278.266,30. Contrato de gestão, R$ 49.132.917,64. Convênios, R$ 22.704.789,22. Fomentos, R$ 1.169.779,97. Indenizações e restituição, R$ 315.959. Outras despesas correntes, R$ 1.648.422,05. Investimentos, R$ 1.971.469,80. Total geral, R$ 124.757.014,27. Agora vamos detalhar as despesas pagas por bloco de financiamento. Então, na gestão do SUS, recursos próprios, R$ 1.649.711,97. Com transferências do SUS não tivemos despesas. Na atenção básica, recursos próprios, R$ 66.249.099,29. Transferências do SUS, R$ 14.533.617,30. Na média e alta complexidade, recursos próprios, R$ 22.429.947,01. Transferências do SUS, R$ 7.026.279,18. Vigilância em saúde. Recursos próprios, R$ 2.958.755,48. Transferências do SUS, R$ 1.046.631,56. Na assistência farmacêutica, recursos próprios, R$ 8.010.690,68. Transferências do SUS, R$ 852.281,80. Total geral, recursos próprios, R$ 101.298.204,43. Transferências do SUS, R$ 23.458.809,84. Agora vamos detalhar as despesas pagas por material de consumo. Então, manutenção de veículos, são as peças dos veículos, R$ 387.387,54. Programa Leite e Saúde, R$ 189.600. Manutenção predial, R$ 275.587,50. Expediente e limpeza, R$ 558.753,93. Enfermagem, fraldas e medicamentos,
R$4.087.605,61. Material odontológico, R$1.643.468,63. Alimentação, R$398.804,61. Combustíveis, R$839.295,86. Outros materiais de consumo, R$344.432,05, perfazendo o total de R$8.724.935,73. Detalhamento das despesas pagas com material de distribuição gratuita, medicamentos e insumos, R$7.420.850,72. Suplementos alimentares, R$719.470,44, perfazendo o total de R$8.140.321,16. Detalhamento das despesas pagas com serviços de terceiro, pessoa jurídica. Contrato auxiliar de regulação, R$210.608,60. Oftalmologia complementar, R$238.977,19. Contrato de equipe de manutenção, R$680.000. Estagiários do CIEE, R$269.323,92. Contrato de aluguel de impressoras, R$174.359,54. Equipe de limpeza, R$104.517,37. Gastos com telefone, R$188.575,44. Gastos com água e esgoto, R$235.773,49. Gastos com energia elétrica, R$656.505,78. Gastos com conta adiantamento, R$57.962,03. Passe saúde, R$88.750. Locação de placa de raio-x, R$55.000. Contrato de equipamentos e software de informática, R$22.770,01. Fonoaudiólogos, contrato de serviço terceiro, R$71.281,80. Outros serviços de terceiro, né? Elétrico, chaveiro, R$271.381,28. Gastos com propaganda e publicidade, R$227.142,97. Gastos com manutenção de veículos, R$165.721,64. Contratação de serviços médicos, R$2.888.958,60. Contrato de ultrassom, mama e obstétrico e mamografia, R$525.044,82. BPC Comércio e Produtos Castração, R$202.441,40. Rastreamento de carros, R$22.320. Internações Covid Unimed Botucatu, R$814.863,56. Lixo hospitalar, R$155.906,40. Controle de acesso ao Hospital do Bairro, R$32.552. Locação de computadores Lynx e Outbit, R$736.436,40.
Exames de cardiologia, eco, teste, R$ 49.602,81. Manutenção de equipamentos da linha branca, R$ 70.846,88. Contrato de limpeza Hospital do Bairro, R$ 31.500. Sistema Crescer, sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde nas unidades básicas, né? R$ 296.084,67. Contrato de manutenção de equipamento de odonto, R$ 13.560. Exames de ultrassom, os gerais, R$ 327.701,90. Contrato de endoscopia e colono, R$ 421.710. Rádio SAMU, R$ 48.600. Próteses dentárias, R$ 35.015. Manutenção, equipamentos de enfermagem, R$ 174.000. Manutenção de câmara de vacina, R$ 76.833,40. Exames de GRAM, R$ 15.002,50. Contrato de laudos de raio-x, R$ 83.050,77. Contrato de fisioterapia Pediasuite, R$ 71.236,91. Oxigênio domiciliar, R$ 391.776,85. Contratação de limpador de automóveis, R$ 150.148,58. Contratação de enfermeiros, R$ 860.931,10. Contrato de controle de acesso, R$ 105.054,40. Contrato de empresa de raio-x, R$ 47.100. Contrato de vale alimentação, R$ 2.800.330,49. Contrato de auxiliar de consultório dentário, R$ 86.400. Aluguel da residência terapêutica, R$ 16.288. Correios, R$ 8.317,80. Contrato de aluguel. Nossa, parece que eu embalei. Total geral dos serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 15.268.266,30. Agora o detalhamento das despesas pagas com serviço de terceiro pessoa física. Contrato de aluguel da unidade do CRS, R$ 32.031,12. Contrato de aluguel da unidade de saúde da família do Santa Maria, R$ 21.981,85. Contrato de aluguel da residência terapêutica 3, R$ 23.003,30. Contrato de aluguel da unidade lá na Alvorada da Barra, R$ 7.152,92. Aluguel da residência terapêutica 1, R$ 21.168. Contrato de aluguel do São Lúcio, unidade de saúde, R$ 46.712,40. Contrato de aluguel do CAPES AD, R$ 72.000. Contrato da unidade de saúde da família do Real Parque, R$ 15.217,56. Outros serviços, pessoa física, R$ 7.900, perfazendo o total de R$ 247.167,15. Detalhamento das despesas pagas com fomentos. Casa de repouso, asilo, Casa Pia, R$ 64.692. Teste da orelhinha com a APAP, R$ 38.594,56. Convênio para tratamento de pós-Covid com a APAP, R$ 111.496,90. Equitação na APAP, R$ 14.435,04. Fisioterapia na APAP, R$ 387.075,96.
APAI, R$ 236.826. Tratamento de doentes químicos no Instituto RUAC, R$ 96.000. ADEFIB, R$ 57.050,64. Casa de Repouso Bom Samaritano, R$ 26.520. Centro de Convivência do Idoso Aconchego, R$ 77.088,87. Atos 6, R$ 60.000. Perfazendo o total de R$ 1.169.779,97. Contrato de gestão e convênios. Então, a Associação Beneficente de Pirangi, R$ 49.132.917,64. Pronto Socorro Adulto e Infantil com a FAMESP, R$ 12.850.000. Centro de Saúde Escola, R$ 5.974.789,22. Testes de Covid e FAMESP, R$ 3.880.000. Perfazendo, então, o total geral de R$ 71.837.706,86. Detalhamento das despesas pagas com indenizações e restituições, R$ 315.959. Outras despesas correntes, obrigações tributárias e contributivas, INSS, R$ 1.972. Auxílio financeiro ao programa Mais Médicos, parceria do município, né? R$ 336.566,67. Aporte para cobertura de déficit, R$ 1.279.132,65. Outros benefícios assistenciais, R$ 20.550,73. Serviço de tecnologia, informática e comunicação, R$ 10.200. Perfazendo, então, o total de R$ 1.648.422,05. Detalhamento das despesas pagas com investimentos. Com equipamentos e material permanente, R$ 916.075,16. Com obras e instalações, R$ 125.394,64. Com aquisição de imóveis, R$ 930.000. Perfazendo o total de R$ 1.971.469,80. Então, do total das despesas pagas pela Secretaria Municipal de Saúde, despesas correntes, total de R$ 122.785.544,47, sendo com pessoal e encargos sociais R$ 15.422.986,25 e as outras despesas correntes R$ 107.362.558,22. Despesas de capital, R$ 1.971.469,81. Todos esse total gasto com investimentos. Total geral, R$ 124.757.014,27. Receitas e despesas. Então, receitas de impostos de acordo com a Lei 141 de 2012, total de R$ 348.601.138,83. Total de despesas com saúde, R$ 124.757.014,27. Despesas com recursos próprios, R$ 94.622.367,01. Despesas com recursos próprios com o Covid, R$ 6.675.837,42. Despesas com recursos SUS, que é do Estado e Federal,
R$23.458.809,84. Então, para apreciarmos a aplicação da saúde, né, a porcentagem com recursos próprios, nós temos a receita de impostos, de acordo com a Lei 141, total de R$348.601.138,83. Despesas com recurso próprio, R$94.622.367,01, perfazendo o total de 27,15% de aplicação dos recursos próprios na saúde. Se fizermos um comparativo das porcentagens aplicadas durante os anos desde 2017, então teremos em 2017 26,78%, 2018 27,43%, 2019 22,92%, 2020 26,57% e 2021 27,15%. Então esta foi a leitura da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021. Na sequência, faremos a leitura da prestação de contas do Covid, né? Como foi o recurso recebido e como foi aplicado os recursos do Covid na saúde, né, durante o ano de 2021. Recursos destinados à saúde para o combate ao Covid 2019 e 2021. Só um minutinho, Valéria. Você deixou também esse material para a TV expor na TV? Sim. Então a TV, pode ser? Obrigada. Pode continuar. Então, receitas de Covid para o ano de 2021. Recurso municipal. Tivemos um total de R$675.837,42. Recurso Covid federal, R$1.927.986,28. E recurso Covid estadual, R$148.130. Então, total de receitas com o Covid em 2021 foram R$8.751.953,70. Então, despesas do Tesouro, né? Então, recursos próprios pagos para o Covid. Material de consumo, R$1.247.358,92. Serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$482.424,04. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, subvenções, R$4.845.947,46. Equipamentos e materiais permanentes, R$40.679. E distribuição gratuita, R$19.428. Despesas com recurso do Estado, né? Então, material de consumo, R$22.525. Serviço terceiro, pessoa jurídica, não tivemos. Serviço terceiro, pessoa jurídica, subvenções, R$66.647,59. Equipamentos e materiais permanentes e distribuição gratuita também não tivemos. Fazemos, então, o total geral de R$89.172,59. Com recurso federal, então, as despesas, né? Material de consumo, R$612.484,22. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$68.352. Serviço terceiro, pessoa jurídica, subvenções, R$1.184.737,86. Equipamentos e materiais permanentes, R$5.853. Material de distribuição gratuita, R$56.559,20. Perfazendo o total de
R$ 927.986,28. Do total de despesas com Covid, então, despesas municipais com o Covid, R$ 5.102.194,51, com recurso estadual, R$ 83.508,59, e com recurso federal, R$ 1.927.986,28, perfazendo o total de R$ 7.113.689,38. Aí nós temos aqui algumas ações até o terceiro quadrimestre, né? Então, exames coletados, 125.721, descartados, né, que foram negativos, 107.408, positivos, 18.864 e recuperados, 18.450. E a vacinação do Covid, né? Vou falar rapidamente, porque depois o doutor André vai fazer uma apresentação mais detalhada. De idosos, nós tivemos primeira dose 21.859, segunda dose 21.535 e terceira dose 20.828. Idosos que ficam em instituições de longa permanência, asilo e casa de repouso, primeira dose 309, segunda dose 401 e terceira dose 328. Maiores de 18 anos em residência inclusiva, 172 primeiras doses, 76 segundas doses e 101 terceira dose. Profissionais da educação, primeira dose 1.172, segunda dose 1.187 e terceira dose 1.020. Profissionais de segurança pública, primeira dose 662, segunda dose 687 e terceira dose 429. População em geral, primeira dose 13.237, segunda dose 11.605, terceira dose 1.158. Estudo clínico, primeira dose 87.604, segunda dose 83.977, terceira dose 59.368. Comorbidades, primeira dose 557, segunda dose 610, terceira dose 331. Motoristas e cobradores de ônibus, primeira dose 3, segunda dose 5, terceira dose 6. Pessoas com deficiência, 344, primeira dose, segunda dose 327, terceira dose 215. Profissionais da saúde, primeira dose 11.960, segunda dose 12.033, terceira dose 10.597. Acamados, primeira dose 1.204, segunda dose 1.204. Aeroviários, primeira dose 1 e segunda dose 1. População em situação de rua, 12 primeira dose, 12 segunda dose, 6 terceira dose. Total de vacinados por dose, até o dia 31 de dezembro de 2021. 139.077 primeiras doses, 133.520 segundas doses e 94.387 terceiras doses. Total de aplicações, 366.984 doses. Então, estamos encerrando a leitura das prestações de conta do primeiro quadrimestre e do detalhamento da prestação de contas do Covid no ano de 2021 pela Secretaria Municipal de Saúde. Obrigada, Valéria, sempre muito atenta nesses números. Quero deixar já o convite a vocês que estão nos ouvindo pela TV Câmara ou pelo Facebook da Câmara. Nosso WhatsApp para perguntas, dúvidas, sugestões, DDD 14 996101981. Nesse momento, retorno a palavra ao secretário de Saúde, doutor André Spadaro, para a atualização do Covid. Doutor André, fique à vontade, até se você preferir falar de uma das mesas do vereador, assim a casa consegue fazer um enquadramento na TV, para você ficar com a tela maior de consulta. Mas fique à vontade, veja o que você prefere. Nós temos aqui a mesa da frente. Ele teve uma ideia melhor. Então vamos lá na mesa? Para vocês que nos ouvem, nós temos a tela grande que fica para vocês que assistem aí na casa e televisões menores, para que a gente tenha o apoio, né, do que está acontecendo na TV.
Mas a idade chega, né, doutor André? A gente não consegue enxergar as letrinhas miúdas, muitas vezes, na distância da TV. Então, fica, por favor, à vontade. E nós teremos a oportunidade de saber agora como está a situação de Botucatu, pela palavra da pessoa tão responsável por essa crise que foi, graças a Deus e ao trabalho da saúde e da ciência, resolvido. Seja bem-vindo novamente, a palavra é sua. Ok, hoje, então, excepcionalmente, é um formato diferente de prestação de contas. Na verdade, acho que a ideia aqui é justificar todo esse investimento que foi feito, apresentado aqui pela secretária adjunta Valéria, e justificar os resultados, né? Demonstrar os resultados, qual a situação epidemiológica da Covid-19 em Botucatu nesse momento e como foram, então, os resultados dessas ações de enfrentamento realizadas aqui no município de Botucatu. Então, se a gente observar aqui com relação à cobertura vacinal, então, primeiramente aqui do lado esquerdo, nas colunas da esquerda, é a primeira dose, cobertura com a primeira dose. Então, a gente vê ali uma cobertura em amarelo, a população total. Em azul, é a população vacinável. Então, a população vacinável é com 5 anos de idade ou mais. Então, cobertura com a primeira dose, você vê que supera 100%, tanto para a população total quanto para a população vacinável, tendo em vista que no próprio estudo clínico a gente fez aplicação de doses em trabalhadores da região. Então, fizemos ações dentro das indústrias, nas empresas, vacinando trabalhadores da região também. Então, algumas pessoas perguntam como é possível vacinar mais de 100% da população. Então, isso é por conta dessas ações que também foram realizadas de cunho regional. No meio aqui do gráfico, com a segunda dose, a gente vê uma cobertura extremamente elevada, 92,2% em amarelo para a população total, e 97% se a gente considerar apenas as pessoas, a população vacinável, que é acima de 5 anos. Para a terceira dose também a gente vê níveis de cobertura bem elevados, uns dos maiores níveis de cobertura no país e seguramente em todo o mundo. Então, 75,2% de cobertura em amarelo aqui com a terceira dose. E 92% existe um salto maior, porque a terceira dose, por enquanto, só pode ser aplicada para pessoas maiores de 18 anos. Então, a população vacinável é acima de 18 anos e a cobertura, então, para essa população vacinável com a terceira dose, ela está acima de 90%, ou seja, 92% de cobertura. E como que isso foi possível? Todos acompanharam aqui no município de Botucatu como foram realizadas as ações. Então, essas foram as ações principais, vamos dizer, as ações de vacinação em massa em um único dia. Então, aqui à esquerda, a primeira dose, no dia 16 de maio de 2021, foram vacinados aí quase 66 mil pessoas em um único dia. A segunda dose, no dia 8 de agosto, atingiu quase 62 mil pessoas em um único dia. E a terceira dose, também no mesmo modelo de vacinação em massa, atingiu um pouco mais de 47 mil pessoas em um único dia. E, naturalmente, que outras ações foram realizadas, né? Além dessas de um único dia. Todos se lembram que teve na semana seguinte mais 2 ginásios que vacinaram mais 4, 5 mil pessoas, e todas as ações que foram desenvolvidas, entre elas, permitindo com que... Por que caiu? Saiu. Fazendo com que a gente atingisse... mais de 87 mil, como mostrou a Valéria. A gente recebeu 80 mil doses para cada uma dessas etapas, a D1 e a D2, e ultrapassamos aí mais de 80, 85, chegando a 87 mil pessoas vacinadas no estudo clínico. E como que isso foi feito? Apenas recordando aqui, aproveitando a oportunidade para agradecer a todos os parceiros. Então, lembrando que utilizamos 45 colégios eleitorais, foi o modelo que foi escolhido para vacinação em massa. Então, aqui a gente está vendo uma escola, como que foi organizada. Então, nesse momento, as pessoas já tinham se dirigido ao seu colégio eleitoral, quem tinha o título de eleitor regularizado no município, com essa parceria com a Justiça Eleitoral, já se dirigia à escola, ia até a sua sessão, que tinha um presidente, tinha um mesário, checava se ela realmente era daquele colégio, já tudo num documento parecido reproduzindo uma eleição propriamente, e já recebia ali um voucher com seu nome, RG, CPF, para que se dirigisse a um dos ginásios para se vacinar. Então, isso foi possível devido a inúmeras parcerias que foram feitas para realizar o estudo clínico, seja com
com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, Faculdade de Medicina de Botucatu, HC, Unesp como um todo, Laboratório de Biologia Molecular, Fundação Gates, Universidade de Oxford, CNPq, ou seja, múltiplos parceiros que atuaram, além dos voluntários, as instituições que colaboraram com a gente nesse dia de vacinação. Todas as instituições ligadas à saúde, que já estão aqui apresentadas na prestação de contas, que trabalham com a gente já historicamente. E eu acho que eu queria aproveitar então essa oportunidade, mostrando aqui em outro ângulo, as pessoas sendo cadastradas no dia da vacinação. Cada um dos 45 colégios eleitorais tinha essa estrutura. Depois ali mais à esquerda na foto, você podia ver as equipes de vacinação propriamente aplicando as doses de vacina. E também, só recordando rapidamente, agradecendo também a parceria da OAB, do Ministério Público. A gente também tinha um entendimento que tinha um público grande de pessoas que não tinha o título de eleitor regularizado no município de Botucatu. Já mora aqui há vários anos, mas manteve seu título na cidade de origem e precisavam também ser alcançados. Então, foram disponibilizados 4 ginásios e voluntários, tanto da Prefeitura, de diferentes secretarias da Prefeitura, ajudando nessa organização. E a OAB fazendo então essa checagem dos documentos de quem não tinha a situação eleitoral regularizada no município, para também pudesse comprovar que era um morador. Você vê aqui as pessoas checando aqui conta de luz, contrato de aluguel, contrato de trabalho, carteira de trabalho, enfim, de uma forma bem ágil para que todos fossem atendidos. Então aqui um outro ângulo também mostrando a mesma estrutura que foi colocada nos colégios eleitorais, nos 45 colégios, também nos 4 ginásios que permitiram que todas essas 3 ações fossem realizadas aí com bastante êxito. Eu gosto muito acho que dessa foto ela acabou simbolizando, todo o esforço, todo aquele sentimento principalmente do dia 16 de maio. Então o nosso prefeito, Mário Pardini, que é um grande arquiteto, é a pessoa que é um grande sonhador, que busca sempre os melhores resultados e cobra das equipes os melhores resultados, as melhores iniciativas. Então, sendo vacinado aí no último dia, depois que toda a população foi vacinada, acho que foi um momento aí que deve ficar registrado e marcado em nossas carreiras e nossas vidas. Bom, e quais os resultados que essa vacinação em massa trouxe aqui para o município de Botucatu? E vamos começar aqui falando um pouquinho da transmissão. Então, se a gente observar aqui esse gráfico, ele não vem até o dia de hoje, vocês já vão ver por quê. Isso é uma média móvel de casos de 14 dias. E o que a gente observa? Quando foi feita a primeira dose, em 16 de maio, a gente vinha num período que começava de novo a acelerar o número de casos. 2 semanas antes já da primeira dose, os casos já começavam a subir e sabia-se que era necessário 3 semanas para que a primeira dose, vamos dizer assim, fizesse efeito, que o organismo desenvolvesse os anticorpos para começar a conferir proteção. Então, se a gente observar, mesmo depois da primeira dose os casos continuaram subindo até atingir um pico em 27 dias depois da primeira dose, e aí já era o período então que a gente já se esperava uma imunidade e os casos começam a cair, de uma forma bem acentuada, fica bem nítido isso, a partir do momento que se atinge o pico e aquele período necessário para a primeira dose obter os seus efeitos. Aí veio a cepa delta aqui em Botucatu. Então a gente observa de novo que perto ali do símbolo da cepa delta começa a surgir um novo aumento de casos. E aí, por sorte, já estava previsto isso, no dia 8 de agosto, foi realizada a segunda dose do estudo. Então, sabia-se aqui também que precisava de 2 semanas para que fizesse o efeito adequado. Então, depois de 2 semanas, os casos também voltam a cair. No dia 12 de dezembro, já previsto pelo prazo esperado da vacinação, é realizada a 3ª dose em massa, num período de baixa transmissão, como se pode observar ali em amarelo, no finalzinho do gráfico à direita. Porém, no dia 19 de dezembro, chega a cepa Ômicron. Embora a gente tenha anunciado no dia 31 de dezembro, a primeira amostra coletada foi de um paciente no dia 19 de dezembro. E aí o que acontece então depois disso? E o que aconteceu em Botucatu e em todo o mundo? Então a gente viu esse perfil, um aumento no pico de transmissão da ordem de mais de 3 vezes, 3,3 vezes mais casos no pico da Ômicron do que o pior pico que a gente tinha tido em junho
de 2021. Então, demonstrando que as mutações da variante Ômicron, mais de 50 mutações da proteína S, que é responsável pela entrada na célula, fizeram com que ela driblasse os anticorpos e se transmitisse também entre pessoas vacinadas e de forma bastante rápida. Porém, se a gente observar aqui as internações, o que aconteceu? Apesar desse aumento de mais de 3 vezes o número de casos, explosivo, rápido, tanto aqui em todo o mundo, a gente observar aqui na coluna da esquerda, que em junho de 2021, que foi o pior pico anterior, e o pior pico de toda a pandemia desde antes da variante Ômicron, a gente chegou a ter 111 moradores de Botucatu internados no total por Covid, destes 38 em UTI. E agora, recentemente, no começo de fevereiro, tivemos essa mesma marca, mas no dia 21 de fevereiro se repetiu, 17 pacientes internados no total e 5 em UTI. É claro que a gente sempre deseja, como médico, profissional da saúde, gestor da saúde, que isso seja zero, mas numa situação da pandemia, como foi aqui em todo lugar, com esse nível de transmissão, a gente não consegue atingir esse número ideal, que seria de 0, mas se comparar com o ano passado e comparar o nível de transmissão, então a gente está falando em quedas de 85% a 87% no número de internações, mesmo com um aumento de mais de 3 vezes o número de casos. Então isso a gente entende naturalmente que se deve às características da cepa Ômicron, mas fundamentalmente à vacinação em larga escala e às amplas coberturas vacinais. E eu gosto muito de explicar isso aqui, vou rapidamente passar isso para vocês. Isso é um material que foi publicado pela Casa Branca, no Twitter da Casa Branca, e que explica o porquê dessa queda em Botucatu das internações por conta da vacinação. Então, se você olhar nesse gráfico aqui, são hospitalizações para cada 100 mil habitantes. Em laranja são as pessoas não vacinadas. Então, veja que em laranja, lá no pico, chega a 80 pessoas a cada 100 mil habitantes ser internadas dentre aquelas que não se vacinaram. E se você olhar lá em azul, são as pessoas que se vacinaram, tem a vacinação completa, com 2 doses. Então o número de pessoas que internam, tendo a vacinação completa, é muito menor, 10 vezes menor, da ordem aí de 8 internações para cada 100 mil habitantes. Como eu falei, não é 0, mas é uma redução aí de pelo menos 10 vezes. E o que a gente entende que aconteceu aqui em Botucatu? Exatamente, de certa forma, a vacinação em massa, esses níveis de cobertura que a gente mostrou no início da apresentação, fizeram com que a gente praticamente abolisse essa curva de internações de não vacinados. Então nós não estamos observando aqui em Botucatu o que se observa no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde fala em 90% dos casos graves entre não vacinados. No Brasil fala-se em 70% a 80% das pessoas internadas no país com casos graves são pessoas não vacinadas. Ou seja, se a gente tivesse esse braço, nós calculamos, e isso em outros epidemiologistas, colegas nossos aqui em Botucatu, que calculam ainda um número maior, mas eu estimo que a gente teria hoje entre 200 a 300 pacientes de Botucatu internados, se a gente tivesse esse comportamento desse braço em laranja, de 80 internações para cada 100 mil habitantes entre não vacinados. Então, o pouco que a gente tem internado representa esse público em azul, que a gente vai ver que, infelizmente, é um público mais vulnerável, de idosos e pessoas com comorbidades. E vai ficar bem claro isso logo a seguir. Quando a gente, vamos dizer, sair dessa situação de pandemia, que todos desejamos isso, acho que avidamente, é o que vai melhor demonstrar como cada município, localidade, região, estado, país enfrentou a pandemia, são os dados de letalidade e mortalidade. Então, eu vou começar apresentando para vocês o que aconteceu aqui em Botucatu durante toda a pandemia. Então, a gente vai analisar aqui nesse gráfico a mortalidade para cada 100 mil habitantes acumulada em diferentes períodos de 2020, 2021 e 2022. Então, se a gente olhar ali bem no começo, em 2020, foram 39 óbitos para cada 100 mil habitantes, no ano todo. Em janeiro de 2021, até o dia 16 de maio, que foi a primeira dose, um acumulado de 100 óbitos para cada 100 mil habitantes. Aí então veio a primeira dose, no dia 16 de maio,
e do dia 16 de maio até a segunda dose, que foi em 8 de agosto, um acumulado de 53 óbitos para cada 100 mil habitantes, ou seja, já caiu pela metade o número acumulado de óbitos depois da primeira dose. Com a segunda dose no dia 8, então do dia 9 de agosto até o dia 12 de dezembro, que foi a terceira dose, 24 óbitos para cada 100 mil habitantes, ou seja, caiu ainda mais, ou seja, caiu para 1/4 de óbitos acumulados depois da segunda dose. Depois da terceira dose, no dia 12 de dezembro, até o final do ano, é um período curto, nós não tivemos nenhum óbito. E em 2022, depois da introdução da cepa Ômicron, como a gente já viu, com um aumento de 3,3 vezes o número de casos, infelizmente registramos também óbitos, e vamos mostrar qual o perfil, já dissemos, e por isso que entendemos por aplicar a quarta dose aqui no município de Botucatu, vamos dar mais detalhes sobre isso. O número de óbitos acumulado é relativamente baixo comparado com os períodos anteriores, resultado então de uma ampla cobertura vacinal com as 3 doses aqui no município. Só um segundinho que o computador saiu. Ok. Outra forma de se observar a mortalidade é comparando aqui Botucatu em verde com o estado de São Paulo em vermelho e com o Brasil como um todo em amarelo. Então aqui a gente está analisando como foi a mortalidade corrigida para 100 mil habitantes com dados de ontem, 24 de fevereiro. Então Botucatu é uma mortalidade de 228 a cada 100 mil habitantes, o estado de São Paulo 367 e no Brasil 306. Então, se a gente observar, o Botucatu tem uma mortalidade, que é o indicador mais importante a ser avaliado, 37,8% menor do que o estado de São Paulo por Covid e 25% menor do que o país por Covid, por conta de todas essas ações, não só da vacinação, mas principalmente da vacinação. Se a gente analisar a letalidade, então, mesma coisa, Botucatu em verde, estado de São Paulo em vermelho, o Brasil em amarelo. A letalidade de Botucatu hoje por Covid, que é o número de óbitos dividido pelo número de casos, hoje chega a ser menos de 1%. É o menor nível de letalidade desde o início da pandemia, 0,97%, contra 3,29% de letalidade no estado e 2,27% de letalidade no Brasil. Ou seja, a letalidade por Covid em Botucatu é 70,5% menor do que é no estado de São Paulo e 57,2% menor do que a letalidade observada no país como um todo, reflexo de todo esse trabalho e todo esse investimento apresentado aqui. Outra forma que a gente acompanha, que também acho extremamente importante, e não com o objetivo de competir com ninguém, nunca foi esse o objetivo, a gente sempre acompanhou esse gráfico, que é das cidades do estado de São Paulo, que tem mais de 100 mil habitantes, como elas se comportam e como Botucatu se compara com os municípios com mais de 100 mil habitantes no estado de São Paulo. E por quê? Sempre com a ideia de identificar se algum município estava realizando alguma ação, tinha melhores resultados, o que a gente poderia fazer adicionalmente. Esse sempre foi a meta. E a gente observa que Botucatu vem ocupando de forma consistente a primeira posição, a menor letalidade no estado de São Paulo, dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Então a gente está falando aqui de 1% de letalidade e infelizmente a gente vê municípios chegando a letalidades do nível de 7 a 8%, que é um nível bastante elevado e que a gente também lamenta essa questão. A mortalidade aqui, não sei, deixa eu ver se aqui, a mortalidade saiu da ordem aqui, infelizmente, desconfigurou, mas a gente, vou afirmar para vocês aqui, como se observa no quadrado acima, Botucatu então vem junto com São Carlos, dividindo a primeira e a segunda posição, com a menor mortalidade entre os municípios com mais de 100 mil habitantes aqui do estado de São Paulo. E por fim, uma última forma de se analisar a questão da mortalidade é essa que eu vou apresentar nos próximos 4 slides. Então todos os slides terão esse formato. Na curva de cima, o número de casos, ou seja, a transmissão, corrigida para 1 milhão de habitantes, e embaixo
é o número de óbitos também por 1 milhão de habitantes, para poder comparar os países e também Brasil e Botucatu. Então veja que a cobertura nos Estados Unidos é inferior, por exemplo, a do país, do Brasil, e a de Botucatu, são 64%, pouco mais de 64% da população com vacinação completa e menos de 1/3, ou seja, 28% com a terceira dose. E o que a gente observa nos Estados Unidos? Que houve um aumento também, 3,2 vezes o número de casos. Outra coisa importante para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Desde o pico nos Estados Unidos para ontem, já houve uma queda no número de casos da ordem de quase 90%. Então isso é muito importante também. E o que aconteceu com os óbitos nos Estados Unidos? Com esse aumento de casos, houve uma redução do número de óbitos em relação ao pico anterior de 1,3 vezes, ou seja, uma queda de 24%. Ou seja, nos Estados Unidos, 24% menos óbito com a Ômicron do que no pico anterior. Agora, se você vai para países que vacinaram mais, por exemplo, o Reino Unido, com 72% da população com dose completa e mais de metade, 55% já com a dose de reforço, o que a gente observa? A gente já falou sobre isso, todo mundo sabe, do ponto de vista de transmissão, todos foram afetados, independentemente da cobertura vacinal, 3 vezes mais casos também no Reino Unido. Também importante, eles já deixaram o pico para trás, já estão com 77% menos casos na média móvel de 7 dias do que o pico máximo. E os óbitos, com uma cobertura maior, veja, queda de 4,6 vezes nos óbitos e 78%, né? Um pico 78% menor do que o pico anterior com óbitos, com níveis de vacinação mais elevados. Em Portugal, que é um país que a gente gosta de acompanhar bastante, pois é o país na União Europeia mais vacinado, 91% com dose completa e perto de 60% com a terceira dose, ou seja, é o que há de mais perto aqui com a cobertura de Botucatu, então por isso a gente sempre acompanhou Portugal. Também tiveram um aumento de casos, mais de 4 vezes aumento no pico da transmissão. Também já deixaram para trás o pico, já estão com quase 80% menos casos do que no pico da Ômicron, ou seja, uma tendência, né, de um modo geral, em todos os países, de superar essa onda da Ômicron. E a mortalidade, quando se observa, mais quase 5,6 vezes menor do que a mortalidade anterior, ou seja, 82% de redução de mortalidade por conta de níveis de vacinação bastante elevados. O Brasil, com um pouco mais de 70% da população vacinada e 27% com a terceira dose, também mais de 2,4 vezes mais casos, também dá demonstrações de que já ultrapassou o pico, já estamos chegando a uma média móvel de 7 dias, perto de 50% menor do que o pior momento da variante Ômicron, e uma redução de mortalidade em relação ao pico anterior de 3,5 vezes, ou seja, pouco mais de 70% de redução no número de óbitos, no pico de óbitos, nessa onda da Ômicron com relação à anterior, com níveis de vacinação demonstrados aí à esquerda no alto. E Botucatu? Então a mesma comparação, também corrigido para 1 milhão de habitantes, para que os formatos das curvas sejam comparáveis, a gente possa comparar com os demais países. Então em cima a gente vê lá 3,3 vezes aumento no número de casos, já tínhamos falado nisso. Outro dado fundamental, já com os resultados de ontem, já dos testes de ontem, a gente já observa em Botucatu, em relação ao pico, que foi no dia 30 de janeiro, entre 30 e 31 de janeiro, uma redução de 60% no número de casos. Acho que essa semana que a gente vai registrar algo em torno de 1.000 a 1.100 casos, e acredito que isso deva cair ainda mais para menos de 500 ou menos de 200, 300 casos nas próximas 2 a 3 semanas, de uma maneira bastante importante, como aconteceu em todo o mundo. E a redução, então, da mortalidade, veja, o pico de óbitos em Botucatu, acho que isso é o mais importante, é o que mais se aproxima de Portugal, ou seja, 5 vezes menor o pico de óbitos nessa onda da Ômicron, uma redução de 80% nos óbitos em relação ao maior pico, a pior fase da pandemia, em junho de 2021. E Botucatu, então, recentemente foi notícia em todo o país, aqui no Globo, no portal da UOL, Valor Econômico, no Estadão, Caderno de Saúde do Estadão, com a decisão de iniciar a aplicação da 4ª dose da vacina, ou seja, a 2ª dose de reforço em idosos. E por que então a gente tomou essa decisão? Gostaria de
trazer essa informação aqui para a Câmara, para todos os ouvintes. Então, justamente por conta de tudo isso que a gente já discutiu até aqui. Ou seja, Botucatu, por conta do estudo clínico, avançou uma série de etapas no PNI. Então, nós estamos adiantados no PNI em torno de 2 a 3 meses. Então, para que o Brasil chegue nos níveis de cobertura de Botucatu, a gente teria que esperar 2 a 3 meses para isso ocorrer e vendo o que está acontecendo aqui no município. Então, a gente sabe que tem um percentual proporcionalmente baixo de internações, embora a gente gostaria que fosse sempre cada vez menor ou mais próximo de zero, como ficamos nos meses de novembro e dezembro. Espero que isso venha a ocorrer com a maior brevidade possível. Então, mas observando esse perfil de internados, então a gente viu que em Botucatu, por aquelas razões já explicadas aqui, não teve aquele acumulado de internações de pessoas não vacinadas, porque a cobertura é muito alta, tem pouca gente que não se vacinou no município. Então, dos poucos que internaram, né, esses 10% que internaram, a redução de internação foi perto de 90%. O que a gente observou já na primeira semana? Que eram pessoas, na sua maioria, tá, 2/3 dessas pessoas, eram pessoas com 70 anos de idade ou mais, que já tinham tomado as 3 doses, mas que a terceira dose já havia sido aplicada há mais de 3 a 4 meses, principalmente há mais de 4 meses. E, preferencialmente, por questão do prazo também, como se começou a aplicar com Coronavac durante alguns meses, era a única vacina disponível, a maioria também dessas pessoas tinham recebido o esquema primário com a Coronavac. Então, em cima disso, foi discutido com a Comissão da Covid Municipal, incluindo a Superintendência do HC, a diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu, pesquisadores, Carlos Magno, Alexandre Naime, e outras pessoas que participam desse comitê, e decidiram, então, por conta desse perfil de internação e de óbitos, que a gente vai mostrar em seguida, iniciar a aplicação da 4ª dose nesse público mais vulnerável. Então, se a gente observar aqui o perfil de óbitos no município de Botucatu, são 12 óbitos. A gente observa, com exceção aqui na esquerda, as idades, com exceção de um paciente que tem menos de 60 anos, tinha 58 anos de idade, mas ele tinha já uma comorbidade muito grave e tinha tomado 2 doses de AstraZeneca. Todos os demais têm mais de 60 anos. Então, embora o número de óbitos seja relativamente pequeno e a gente lamente aqui, de coração, queria até, Marcelo, dizer que a gente lamenta de coração cada um desses óbitos. A gente sabe que são poucos e a gente sempre luta para reduzir, para que sejam menos ainda, mas esse, infelizmente, é um público que, apesar de todos os esforços feitos no mundo inteiro, e aqui em Botucatu, com essas elevadas coberturas, ainda está tendo uma evolução desfavorável. Então, pessoas acima de 60 anos. E vejam que só um não foi vacinado. Por quê? Por causa daquilo que a gente já comentou. Os não vacinados em Botucatu são muito poucos. Então, quem está internando, o pouco que interna são pessoas que tomaram 3 doses, pode observar, a mais, indo para a última coluna aqui da direita, há mais de 3 a 4 meses, principalmente é o perfil. Então, por conta disso, já quando a gente identificou as internações, já que a gente decidiu iniciar isso aqui no município de Botucatu em caráter de excepcionalidade. Então, a ideia aqui nunca foi dizer que o Estado de São Paulo ou o Brasil tenham que fazer o mesmo nesse momento, até porque a cobertura com a terceira dose no país ainda é muito baixa. É claro que a prioridade tem que ser ampliar a cobertura da terceira dose no país como um todo. Mas Botucatu, por conta do estudo clínico, a gente entendeu que essa ação cabia já nesse momento e era necessária. Então, eu agradeço pela atenção de todos e fico à disposição aí para perguntas. Muito obrigada, doutor André. Parabéns a toda a equipe de saúde, ao prefeito Pardini, por dados tão importantes que a gente tem a informação agora nessa audiência pública. A partir deste momento, vamos abrir a palavra para os vereadores, que podem se inscrever através do painel eletrônico, e já inscritos pela ordem Marcelo Sleiman, Alessandra Lucchesi, Palinha e Silvio, e ao público, de maneira remota, respeitando o tempo máximo de fala de 2 minutos para cada indagação. A TV Câmara já me informou que, por enquanto, não temos questões. Então, Marcelo, se você, por favor, puder começar, você tem 2 minutos. Obrigado, vereadora Alessandra. Obrigado, secretário André Spadaro.
a Valéria, pela excelente apresentação, sempre pedagógica. E de público eu agradeço todo o apoio que minha família recebeu, tanto do Queco quanto do Pardini. Mas foi uma fatalidade, né? 3 doses. E meu pai, com o falecimento dele, foi um dos que impulsionou essa tomada de decisão. O Pardini sempre falou isso. E graças a Deus vocês tomaram a decisão, porque minha mãe está aí, tomou a vacina. E agradeço de público essa decisão que vocês tomaram. Tenho certeza que foi a mais acertada. Bom, eu tenho 2 observações aqui. A primeira delas, acho que a Valéria ou você, secretário, na página 16, nós vemos um investimento bem forte no pronto-socorro adulto no município, em torno de 12 milhões de reais. E a gente frequentemente está sendo demandado, né, por problemas eventuais de atraso na consulta, no resultado dos exames. Então, se vocês pudessem explicar rapidamente quais medidas que a Secretaria está tomando para diminuir esses problemas no pronto-socorro adulto. Rapidamente, na do Covid, secretário André, ou Valéria, nós temos aqui na primeira página um valor de 8.751.000. E lá no total de despesas Covid-19, 7.113.000. Eu gostaria que vocês também explicassem, até para a população entender essa diferença em valores, se tem a ver com restos a pagar, processados ou não processados, tá bom? E por fim, até em relação a que o meu amigo secretário André Spadaro disse, as pessoas que têm pai, mãe, avós com comorbidades, por mais que a vacina proteja, mas os cuidados têm que ser mantidos, né? Nós vivemos isso numa experiência familiar, então acho que os cuidados, principalmente quem tem comorbidades, precisam ser mantidos. E eu comentava muito com os médicos que atenderam meu pai, que isso precisa ser divulgado, né? Porque a gente viu aí as pessoas que infelizmente perderam as vidas, tinham comorbidades, e as vacinas após 4 meses não estavam segurando mais. Então é só uma sugestão, agradeço muito e vou pedir licença que após as respostas eu preciso me retirar devido aos outros compromissos que eu tenho profissionais. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, vereador Marcelo. Se você puder citar as páginas novamente para se localizar aqui, por favor. Pois não, a primeira é a página 16, em relação aos investimentos no pronto-socorro adulto e infantil, que totalizam 12 milhões. E se a gente pode ter alguma ação para tentar melhorar o atendimento lá, tendo em vista que todas as semanas essa Câmara e os vereadores estão recebendo reclamações recorrentes. Na Câmara aqui, prestação de conta aqui ao vivo. E no demonstrativo Covid, Valéria, a primeira página, nós temos lá recursos destinados à saúde, 8.751.000, é que não está numerada a página. E lá no total de recursos, total de despesas, nós temos 7.113.000. Tá? Obrigada, vereador Marcelo. Obrigado. Por favor, doutor André e doutora Valéria. Eu já vou respondendo essa primeira pergunta. Então, realmente, o atendimento de urgência e emergência é um grande desafio, né? Não só em Botucatu, no mundo todo, em todo o país. E ele se tornou ainda mais crítico agora, em especial, não só durante toda a pandemia, claro, durante toda a pandemia houve uma dificuldade muito grande de se atender ao aumento de procura de urgência e emergência por conta da Covid, mas isso ocorreu de uma forma ainda mais intensa agora com a Ômicron. Então, até antes de medidas diretamente relacionadas ao pronto-socorro, acho que a grande decisão que foi tomada aqui em Botucatu foi essa questão da abertura das unidades de saúde para fazer o atendimento de pessoas com síndrome gripal, porque pelas características da Ômicron a gente viu um aumento explosivo de casos e, felizmente, e principalmente nos grupos de vacinados, casos mais leves. Então a gente sabia que haveria um comportamento diferente nessa onda da Ômicron, ou seja, um número muito grande de pessoas com casos leves, demandando a atenção primária, demandando o serviço de urgência e emergência. Cansamos de ver na televisão, não só na rede pública, mas na rede privada, no estado inteiro, em São Paulo, filas de espera de 12 horas, 8, 10, 12 horas para atendimento em UPAs, pronto-socorros de hospitais tradicionais privados de São Paulo.
Então, quando a gente começou a identificar isso, entendemos num primeiro momento que nessa fase era necessário, então, retirar esse público de pessoas de menor gravidade, dos atendimentos de urgência e emergência e levar para serem atendidos nas unidades de saúde. Então, estamos fazendo isso, acho que agora na 6ª semana. Já adianto aqui que a partir do dia 14 de março, ou seja, temos o Carnaval agora, depois temos uma semana depois do Carnaval, que é possível que eventualmente haja algum aumento ainda na transmissão. Então, as unidades vão manter esse formato, as unidades básicas de saúde, de atendimento principalmente de síndrome gripal e testagem, que já vem caindo bastante, e a partir do dia 14 de março a gente retoma com a rotina nas unidades de saúde. Então, a preocupação com o pronto-socorro, acho que com essa queda, né, na transmissão da Ômicron, isso deve melhorar também, essa procura das unidades de emergência, e a gente vem fazendo esse esforço desde o início do primeiro ano de mandato do prefeito Pardini, ou seja, em 2017, os investimentos dos 2 pronto-socorros era da ordem de 3 milhões a 3 milhões e meio por ano. Então isso já no primeiro ano, em 2017, subiu para 9, em 2018 já foi para esse patamar de 12 milhões e meio. Aqui encerramos o ano passado com 12 milhões e 850 mil, para que o HC possa aumentar o número de plantonistas, contratar mais médicos, mais enfermeiros, enfim. Esse é um primeiro cuidado. E agora existe um entendimento do HC de eventualmente alterar o formato de contratação dos profissionais. Isso é um grande desafio. Você tem dificuldade em encontrar profissionais que queiram trabalhar no pronto-socorro com carteira assinada, CLT, carga horária. A característica é de grande rotatividade entre plantonistas, né, residentes que se formam e vão embora. Então, eles estão buscando um outro formato para que possa contratar um maior número de médicos e que o resultado do atendimento, do tempo de atendimento, implique, inclusive, na forma de remuneração não só do médico, como da empresa que será responsável pela contratação desses médicos junto com a FAMESP. Então, esses são os cuidados que a gente está tendo e eu acredito que nas próximas semanas, com uma queda também na demanda na transmissão da Ômicron, isso venha a melhorar e a gente vai seguir monitorando os resultados e o tempo de atendimento no pronto-socorro de forma constante. Com relação ao total, né, que está tendo essa diferença, são os restos a pagar mesmo, que ficaram para finalização agora. Obrigada. Agora é minha vez. Na página 8, 11 e 23, tá, Valéria? Na página 8, vocês falam sobre manutenção de veículos. Eu gostaria de saber como que está a frota, qual é a frota, se tem anos específicos, né, para a gente trocar a frota ou não. E a lista de medicamentos. Esta lista era uma lista padrão, não é isso? É uma lista padrão que vem pela Organização de Saúde. É possível ampliar? Se existe essa flexibilidade de novas medicações? O atendimento odontológico, ele está acontecendo agora unicamente naquele centro de referência ali da Rafael Laurindo? Rafael Sampaio, né, que fica a nova sede de vocês? Todo atendimento odontológico, ele fica agora na Rafael Sampaio ou vocês têm atendimentos odontológicos também nos outros postos? Todas as unidades atendendo. Eu vi que tem uma coisa nova aqui na página 11, que fala sobre rastreamento de carros, que eu não tinha visto em outras. E a pergunta principal é o seguinte: o aumento para 27,15% dos indicadores de investimento na saúde é reflexo dos investimentos do Covid ou esses investimentos são distintos? Ou seja, os 27% foi realmente para a saúde e outra porcentagem para a Covid. Muito obrigada. Bom, vou responder aqui, depois se faltar alguma coisa a Valéria complementa. Então, com relação a medicamentos, existe sim uma relação, né, de medicamentos, existe um documento que é renovado periodicamente, o correto seria que fosse anualmente, chamado de RENAME, e que determina em cada instância, seja o município, estadual e federal, qual é a cesta de medicamentos e qual a responsabilidade de cada um desses entes na distribuição. Então,
de uma forma geral, o município é responsável pelos medicamentos chamados da atenção básica, que são os amplamente disponíveis nas unidades de saúde, o Estado por medicamentos especializados e a União por medicamentos de alto custo também, né, o Estado, e a União também é responsável por algumas, por exemplo, insulina, é a União que fornece para todo mundo, e alguns medicamentos de programas especiais. Então, isso já existe uma relação bem definida, não que os municípios não possam fazer alterações. São Botucatu, por exemplo, é um município que já tem uns medicamentos que têm um impacto grande do ponto de vista financeiro. Por exemplo, medicamentos para diabetes, o Galvus, por exemplo, nenhum município fornece ele como a gente fornece aqui, tem um custo extremamente elevado, quase 2 a 3 milhões de reais desses medicamentos. Sozinho o Galvus talvez represente pouco mais de 30% a 33% de todo o investimento em medicamentos que é feito aqui no município de Botucatu. Então, só para dar a ideia da dificuldade que é cada vez que você implementa um medicamento que em tese não seria de responsabilidade do município, seria de responsabilidade do Estado ou da União. Então, existe uma grande dificuldade de orçamento dos municípios de assumirem medicamentos que não são previstos e não são custeados para o município. Então, é importante que todos os entes funcionem bem e que todos façam a sua parte, entreguem seus medicamentos para que a gente não tenha dificuldades. Os atendimentos odontológicos, né, no CEL, ocorrem para atendimentos mais especializados, mas o atendimento odontológico, de um modo geral, ocorre em todas as unidades de saúde que têm profissionais de odonto, dentistas e ACDs para poder fazer esse atendimento na rede como um todo. Com relação ao rastreamento de veículos, isso foi realizado sim por toda a prefeitura, não só pela Secretaria de Saúde. Cada secretaria faz dentro do seu rateio da sua frota, faz o pagamento da sua parte, que lhe compete, mas isso permite sim que você saiba cada um dos veículos, qual o trajeto que ele fez, se ele está fazendo o trajeto adequado, né, se ele foi para o local previsto, velocidade que a pessoa está conduzindo o veículo. Ou seja, isso tem ajudado bastante a prefeitura como um todo na manutenção da frota, que eu não tenho o número de veículos aqui de cabeça, mas 42 veículos, incluindo ambulâncias? Entre carros de passeio e ambulâncias. Isso é uma renovação que é feita a cada ano. Nós já repusemos, se não me engano, em torno de 18 a 20 veículos nos últimos 2, 3 anos. Isso é um processo que ele se dá de uma forma contínua. Então, a gente sempre recebe. Esse ano aqui, no final do ano passado, recebemos mais 2 ambulâncias. Então, isso é um processo que vai ocorrendo de uma forma gradativa. Você nunca consegue trocar a frota como um todo. Ela vai sendo reposta à medida da necessidade e à medida que a gente consegue também, de um modo geral, comprar com recurso próprio ou receber emendas do Estado ou mesmo veículos da União, como, por exemplo, do SAMU. E essa última pergunta, acho que é extremamente importante, com relação à aplicação, de percentual de aplicação. Então, a gente observa que houve esse salto da ordem de 22%, 23% na gestão de 2016 para trás, para essa faixa de 27% de investimento. Ou seja, o município, por lei, deveria aplicar 15% dos recursos em saúde, mas ele aplica 27% já nos últimos anos de uma forma sistemática. Só em 2019 foi um pouco menor, porque a arrecadação do município aumentou muito e o repasse federal foi muito alto nesse ano de 2019. Então, por isso que o percentual ficou perto de 23%. Mas esse ano, então, que a gente concluiu, ele foi de 27%, mas é importante destacar que as despesas com recursos próprios da saúde foram de 94 milhões de reais, só que nós tivemos 6,6 milhões de reais de recurso próprio que foi investido na Covid. E pela lei, pelo que foi definido, os recursos investidos com recurso do Tesouro na Covid, eles não entram nesse cálculo. Então, ou seja, se esses 6,6 milhões entrassem no cálculo, o investimento na saúde esse ano seria da ordem de 29% de todo o recurso próprio arrecadado pelo município, o recurso do Tesouro. Muito obrigada, doutora Andréia. Nós chegamos ao nosso horário, vou garantir as inscrições. A TV continua me informando que nós não estamos com ninguém inscrito remotamente. Vereador e presidente desta casa, Palhinha, o senhor está inscrito agora e em seguida será o vereador Silvio. Bom dia, Queco. Bom dia, Valéria. Bom dia, parceiro. Obrigado por estar presente aqui também. Na verdade, a minha primeira pergunta era bem parecida com a do Marcelo, porque lá
quando fala dos recursos destinados, tudo na planilha da Covid, tá? Dos recursos destinados à saúde, é que lá cita-se um recurso municipal de 1.573.000. E na hora que fala das despesas, esse 1.573.000 não consta na planilha de despesas. Deve ser exatamente aquela diferença que foi, e daí você já explicou que são contas a pagar, provavelmente foi empenhado e não foi pago o ano passado. Presumo que seja isso, né? Eu creio. Mas já que a gente entrou, não ficou só na esfera de números financeiros, eu tenho um questionamento sobre a vacina. Eu também sei que esses dados são com certeza referentes até o dia 31 de dezembro de 2021, presumo eu. Se realmente fosse, a gente teve uma queda, não tão grande, mas sim de quase 3.700 pessoas que não tomaram a segunda dose relacionada à primeira e de 28.000 pessoas que não tomaram da primeira para a terceira dose. Eu sei que foi feito um trabalho de busca ativa, etc. Eu creio que esse número deve ter diminuído, eu sei que em umas conversas que a gente teve posterior a isso, a gente sabe que esse número diminuiu. Mas assim, qual é o que justifica? Eu sei que não existe justificativa, você também deve procurar isso todos os dias, tentar entender, porque provou-se que a vacina funciona. Botucatu é um exemplo em relação a isso, mas porque ainda assim não é um número pequeno. 28.000 pessoas da primeira dose para a terceira dose é um número extremamente relevante. Né? Quando entra-se em contato com a pessoa, qual a justificativa para não, eu passei mal na primeira dose, não quero tomar a segunda nem a terceira? Então, assim, esse é o meu questionamento e aproveitar, né, os microfones da Câmara para convocar as pessoas, não tem outro jeito. A vacina é a única saída e os cuidados que o Marcelo falou aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho, Valéria, também. É só isso que eu tinha para realmente questionar e explanar. Pois é, acho que até a gente também tem dificuldade muitas vezes de entender, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é faltosa de terceira dose, em tese ela não é uma pessoa, vamos dizer, anti-vacina, ela já tomou 2 doses. Então, a gente tem dificuldade também de entender por que a pessoa não procura a terceira, mas só atualizando os dados, esse faltoso de segunda dose, né? Quem tomou a primeira dose e não tomou a segunda, hoje é da ordem de entre 3.500 pessoas, então já foi mais, mas a gente chegou mais ou menos nesse número e não foi mais, entende? Então foram pessoas que, apesar de todas as insistências, boletins, comunicação de todos, da Câmara, da Prefeitura, Secretaria de Saúde, da mídia como um todo, é um número que a gente chegou a mandar mensagem, a gente foi na casa, a gente fez ação na Rua Amanda, no shopping, convocamos inúmeras vezes e infelizmente esse número de certa forma se estacionou nessa faixa de 3.000 a 3.500 faltosos de segunda dose e de terceira dose, já chegamos a ter 19, 20 mil faltosos de terceira dose, hoje ele está, vamos dizer, estacionado ali em torno de 15.000 pessoas, então ainda tem 15.000 pessoas que tomaram as 2 doses, ou seja, estão com a vacinação completa, porém não procuraram a dose de reforço. Algumas características são bem claras, Palinha, desse público. São jovens. Então, em sua esmagadora maioria, são jovens de 18 a 39 anos. Dentre esses 15.000 faltosos de terceira dose. Então, de certa forma, eu acho que talvez essa percepção do risco, a percepção de que, por ser jovem, já ter 2 doses, talvez o risco seja menor, enfim. Mas eu acho que é importante, sim, sempre reforçar isso. Eu acho que a gente não pode nem cansar disso, porque a gente tem que estar sempre insistindo. Mas é tão exaustivo a gente chamar centenas de vezes, né, todos nós, e você ter a dificuldade de abordar esse público. Então acho que é importante reforçar, e os dados são bem claros nesse sentido, que é fundamental que o maior número de pessoas, embora a nossa cobertura seja elevada, ainda há espaço para ampliar, e a gente faz de novo e reforça esse apelo para que quem ainda não tomou a segunda dose, quem não tomou a terceira dose, e aqui em Botucatu principalmente, quem já tomou as 3 doses e é idoso, que ainda não tenha tomado a segunda dose de reforço, ou seja, a 4ª dose, que procure uma unidade de saúde também, pois esse é o público, de fato, que tem se mostrado aí, infelizmente, mais vulnerável e com maior risco de evoluir com caso grave, internação e óbito. Apesar disso, proporcionalmente, está em níveis mais baixos, mas acho que se melhorar mais a vacinação, pode ser mais baixo ainda, e a gente quer que chegue a 0 o mais rápido possível. Obrigada, doutor André.
Vereador Silvio, a sua palavra. Muitíssimo obrigado, Alessandra. Parabéns pela condução dos trabalhos. Valéria, muito bom dia. Doutor André, que a gente pode chamar tranquilamente de Queco, né? Já temos esse relacionamento. Parabéns pela apresentação de vocês, principalmente pelos resultados, né? Eu fui acompanhando atentamente o que vocês foram passando, gosto de fazer cálculos, comparações, né? Muito feliz de ver, doutor André, 27,15% de aplicação percentual nos recursos de saúde. A gente fica muito feliz porque as pessoas que nos assistem precisam entender que o mínimo é 15%, né? E vocês mostram todo o cuidado que a saúde é conduzida na nossa cidade. É muito bacana a gente verificar posturas desse tipo e a gente precisa realmente ressaltar e dar todo o valor. Eu tenho duas perguntas, teria uma terceira que o Palinha já fez, mas eu vou fazer um complemento, uma observação na pergunta do Palinha que é importante. Primeiro para a Valéria, né, falando das despesas, né? Valéria, a partir da página 10, nós temos aqui algumas contas que, nesse terceiro quadrimestre, percentualmente falando, elas dão um salto percentual muito grande se comparado com os quadrimestres anteriores. Eu vou citar alguns exemplos aqui, acredito que você possa respondê-las de uma maneira única. Por exemplo, gasto com energia elétrica, 185% superior ao primeiro quadrimestre e 45% ao segundo quadrimestre. Despesas com fonoaudiólogos, mais de 203% no primeiro e 54% no segundo. Chamou atenção também os serviços de terceiros, serviços outros de terceiros, que os R$200.093 do quadrimestre equivalem a 74% de todo o ano. Também manutenção de veículos e outros contratos afins. Então, por que esse aumento no último quadrimestre? E, Alessandra, se você me permitir, eu complemento depois para o Queco a última pergunta. Por favor, vereador, já pode fazer nesse momento? Posso fazê-la? Sim, tá. Por favor. O senhor é o último inscrito, a sessão Então, encerrará em seguida. A última, Queco, é o seguinte, a gente então, em alguns casos, como você bem colocou, nós já estamos na 4ª dose. A gente fala muito de novo normal, né? Mas, pensando daqui para frente, qual que deve ser essa realidade de carteira vacinal, né? Se a gente for pensar do ano passado até agora, cerca de um ano, algumas pessoas tiveram 4 vacinações, a grande maioria 3. Qual que na sua ótima deve ser essa situação daqui para frente? E só complementando rapidamente, agora é uma colocação, chama a atenção também, com relação à terceira dose, que olha, os profissionais da educação estão abaixo da média de vacinação na terceira dose. Também os profissionais de segurança pública. Dá os parabéns para os idosos, né, que percentualmente aqui estão cumprindo. E por fim, as pessoas com comorbidade que também têm uma participação menor na terceira dose. Muito obrigado. Bom, algumas despesas que você falou que aumentou, né, que nem a luz, a gente teve uma nova aumentou a unidade de saúde, uma unidade nova, né, além do que aumentou a demanda de serviços que a gente tinha segurado alguns momentos e voltou ao normal, né, algumas coisas que estavam mais paradas foram voltando, então acabou aumentando mesmo o consumo. E a questão da fono, a gente estava tentando contratar uma fono e aí a gente conseguiu mais no final do ano, a gente estava sem fono. A gente abriu o concurso, não tinha fono, não conseguimos através do concurso, tentamos contratar a prestação de serviço, ficamos com uma, depois conseguimos contratar mais, e graças a Deus agora nesse último concurso público a gente teve fonoaudiólogas que passaram no concurso, então nós temos a expectativa de chamá-las através do concurso público. Mas, no geral, acho que é isso, né? E os serviços terceiros é porque também entrou a parte do Covid. Na hora que você vai especificar, tem a parte do Covid também, que tá junto e foi aumentando, né? Na prestação de serviços.
Só complementando, eu acho que são essas duas coisas. Tem alguns serviços que são ampliados por alguma razão, mas tem também o que a gente sempre explica aqui em toda a apresentação, a questão os primeiros 2 a 3 meses de estar fechado o sistema, os pagamentos não ocorrem. Então, por exemplo, energia elétrica não justificaria. Essa seria um consumo, em tese, ele é constante durante todo o ano, mas o pagamento ele se dá de uma forma irregular, muitas vezes por questões burocráticas mesmo, esse sistema, então você acaba não pagando e acumula o que você pagaria no ano inteiro, em vez de pagar de uma forma uniforme, você acaba pagando. Isso é bem característico, principalmente no primeiro quadrimestre, que a gente fica 2, 3 meses sem conseguir executar as despesas por conta do fechamento do sistema, questões burocráticas, aí vamos dizer. E respondendo sobre o futuro, é sempre difícil falar, né, de futuro do coronavírus, porque do Covid, porque a gente sempre é surpreendido, né, Silvio, com novas variantes, ou seja, mas qualquer talvez um entendimento aí, não diria um consenso, mas talvez uma maioria de pessoas que a gente vai colhendo informações e lendo, se informando. Então a gente já vê países, por exemplo, com relação a medidas restritivas, já reduzindo de uma forma significativa. Então a gente viu gráficos ali do Reino Unido, Portugal, já caindo 70%, 80%, 90% dos casos. Então a gente já vê países relaxando medidas restritivas de um modo geral, em maior ou menor intensidade. Então acho que isso vai acontecer em breve também aqui no Brasil, talvez nas próximas 2 a 3 semanas. Algumas reduções de medidas, por exemplo, afastamento de contactante assintomático. Isso é uma coisa que está dando um nível de absenteísmo muito grande na saúde, no hospital das clínicas, nas nossas unidades, no comércio, na indústria. Então isso talvez já se deixe de fazer. Os Estados Unidos já recomendam que você não afaste mais o contactante assintomático, né? Você mora com alguém, né? Vamos dar o meu exemplo, que minha esposa pega Covid, está com Covid, eu não tenho sintoma, hoje eu fico afastado também, assim como todo mundo que mora na residência. Acho que esse talvez seja uma das primeiras medidas que nas próximas 2, 3 semanas, confirmando essa queda importante, ela possa ser retirada. Então só a pessoa positiva mesmo, com sintoma, é que ficaria afastada. No Reino Unido fizeram mais, foram além. Então a mesma pessoa que hoje é positiva, com sintoma, ela já não é mais obrigada a ficar em isolamento. Então eu pessoalmente acho essa um pouco prematuro, um pouco temerário. Então eu entendo que talvez o sintomático ele deva se manter. Depois, em seguida, vem a discussão de máscara, acho que mais para frente. Eu pessoalmente entendo que essa é uma última discussão, e ontem mesmo conversávamos com a equipe, que talvez, por exemplo, na saúde, o uso da máscara seja algo que já era feito só para procedimentos, você só punha para fazer um procedimento específico. Eu acho que vai ser uma coisa que vai virar permanente. Provavelmente, os serviços de saúde, os profissionais vão utilizar máscara indefinidamente, por vários anos. Talvez seja incorporado esse cuidado no dia a dia. E com relação à vacina, para finalizar, não se sabe ainda, o que se especula, né, é que, de um modo geral, para a população como um todo, se deva ter um padrão de tomar uma dose de reforço anualmente. Talvez esse seja o mais provável. E para esse grupo de maior risco, maior vulnerabilidade, idoso, pessoas imunossuprimidas ou com múltiplas comorbidades, possivelmente esse reforço tenha que ser feito a cada 6 em 6 meses. Isso é o que mais se comenta hoje de um modo geral, não é algo definitivo, mas se eu tivesse que dar uma opinião hoje, o que deve acontecer seria isso. População em geral tomar uma dose por ano, assim como a influenza, e os mais vulneráveis possivelmente uma dose a cada 6 meses. Isso pode ir se adaptando de acordo com a variante que estiver mais circulando naquele momento. Então talvez se chegue, já existem pessoas também comentando isso numa situação que eu acho que seria talvez a ideal, fazendo um comparativo com a influenza. Todo ano você toma uma dose da influenza, ou toma há 23 anos, então a pessoa fala em 4ª dose, 3ª, daqui a pouco vai ter a 5ª. Vai ter a 5ª, vai ter a 6ª, vai ter a 7ª. Eu já tomei 23 doses de influenza, uma por ano. E está aí, isso vai acontecer, assim como outras vacinas. Então, acho que isso é absolutamente normal. E é muito provável, então, já existem empresas tentando fazer isso, que é a da influenza, você tem três variantes todos os anos, sempre muda, 1 ou 2, de acordo com o que mais circulou naquele ano. Eu acho que isso é o provável que deve acontecer com a Covid. Então, por exemplo, o que mais circulou esse ano foi a Ômicron, então vamos desenvolver uma vacina específica para a Ômicron, que já está em andamento,
e, eventualmente, até colocar essa vacina do coronavírus junto com a da influenza. Isso é uma coisa que está sendo discutida. Então, você, uma vez por ano, tomaria uma vacina da gripe, que protege contra 3 cepas da influenza e 1 ou 2 do coronavírus que mais circulou nos hemisférios no período anterior. Acho que esse talvez seja um cenário mais provável de futuro, mas é claro que ninguém sabe isso ao certo. A gente vai ter que acompanhar, estudar muito isso para poder seguir as recomendações. Muito obrigada pelas explanações, informações tão claras, tão necessárias e importantes na manhã de hoje. Durante a audiência, fomos acompanhadas por 39 pessoas, 9 perguntas respondidas e 11 engajamentos. Agradeço a presença novamente do técnico de finanças Herman, secretária adjunta Valéria da Saúde, doutor André Espadaro, secretário municipal de Saúde. Agradeço a presença dos vereadores presidente dessa casa, Palinha, Marcelo Sleiman, Érica da Liga do Bem, Silvio e todos aqueles que justificaram a ausência na manhã de hoje. Muito obrigada pela presença de que nos assistem. Agradeço e dou por encerrada esta audiência de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021 da área de saúde. Bom dia a todos.